Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Faremos a correção das atividades de língua portuguesa da semana 3 do PET volume 7. Querida criança, nas atividades dessa semana, você vai ler e ouvir textos jornalísticos de meios impressos e digitais. Que jornais impressos circulam em sua cidade? Alguém de sua família costuma ler jornal impresso? Caso sim, essa pessoa compartilha o que lê? Você já leu alguma notícia em um jornal impresso? Achou a leitura fácil ou difícil? Por quê? Conhece algum jornal impresso destinado ao público infantil? Qual? Em sua opinião, para que serve um jornal? Quer saber mais? Uma manchete é um título de uma notícia de um jornal ou revista escrita em letras grandes e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Os slides de notícias têm como objetivo dar ao leitor as principais informações, geralmente no primeiro parágrafo da notícia. Então, vamos fazer as atividades relacionadas ao gênero textual, né? Notícias. Vamos lá. Atividades. 1. Leia o texto abaixo silenciosamente e depois lê também em voz alta para alguém de sua família. Filhotes de cachorros são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Há denúncias de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros recebeu notícias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram um resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. Então, nós temos aqui uma notícia que foi retirada de um site, então é uma notícia digital, né? É, e nós podemos observar a estrutura dessa notícia, né? Com um título em letras maiores, certo? Então, vamos às atividades. 2. Responda as questões oralmente. Depois, registre as respostas. A. Quantos filhotes foram resgatados? Foram resgatados 5 filhotes. B. Quem fez o resgate dos filhotes? O Corpo de Bombeiros. C. Onde os filhotes estavam? Às margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. D. Por que os filhotes estavam nesse local? Porque foram abandonados. E. Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? Por denúncias. F. Qual foi a denúncia recebida pelo Corpo de Bombeiros? De que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. G. O que aconteceu com um dos filhotes? Caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. H. Como foi feito o resgate? Para resgatar, foi utilizada uma corda ancorada na viatura. E, depois do resgate, para onde os filhotes foram levados? Eles foram levados para o centro de zoonoses da cidade. Então, vamos agora ao número 3. Assinale com X a resposta correta. A. O texto lido pertence ao gênero reportagem, matéria de revista ou notícia? Notícia. B. O texto foi publicado em um jornal impresso, na internet ou em uma revista? Na internet, né, gente? Eu falei para vocês lá pelo site lá, que estava bem descrito embaixo do texto em letrinhas menores. C. O objetivo da notícia é divertir, informar ou explicar? Nos informar. 4. Releia a notícia e faça o que se pede. A. Qual é o assunto central dessa notícia? O resgate de 5 filhotes de cachorro abandonados ou a denúncia sobre filhotes de cachorro abandonados? A principal notícia é o resgate de 5 filhotes de cachorro abandonados. B. Na notícia, o título manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção dos leitores. O título dessa notícia tem essas características? Sim. Nós vimos que sim. Estava escrito bem em letras maiores para chamar a atenção, né? Inclusive até de cores diferentes. Vamos lá. C. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar que complementa as ideias do título principal. Nessa notícia, há um título auxiliar? Se sim, pinte-o.
Tem sim, pessoal. Eu peguei aqui para vocês a manchete com as letras, com as letras bem maiores e o título auxiliar, que no caso é essa parte aqui, ó. Há denúncias de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. Pediu que vocês pinte essa parte, certo? Que é o título auxiliar ou subtítulo. Tranquilo? D. No primeiro parágrafo de uma notícia, slide, constam as principais informações sobre o fato noticiado. Localize as informações a seguir e pinte-as de acordo com o que se pede. O que aconteceu de azul? Onde ocorreu o fato? De amarelo? Onde ocorreu quando ocorreu o fato? De vermelho? E por que ocorreu o fato? De verde. Eu peguei então o primeiro parágrafo do texto e vou passar para vocês aqui. O que aconteceu de azul? 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens. Onde ocorreu o fato? Do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Quando ocorreu o fato? Na tarde desta quinta-feira, 22. Por que ocorreu o fato? O Corpo de Bombeiros recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Então, encerramos as correções das atividades de língua portuguesa. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!